falar sobre formulação de estratégias, tendo como um pano de fundo o planejamento estratégico? É o seguinte, para você formular bem as suas estratégias, tenha na sua mão, vamos falar assim, a missão da organização, a visão dessa organização e a análise que você fez do seu diagnóstico. A partir da análise SWOT, a partir, por exemplo, da análise das 5 forças competitivas, de acordo com Michael Porter, você vai fazer a formulação das suas estratégias. O passo a passo é o seguinte, olha lá para a sua missão e faz o seguinte questionamento. Afinal de contas, para que eu possa alcançar essa missão, quais são as estratégias que eu tenho que formular? Olhando para a visão, faça a mesma pergunta. Quais são as ações que eu preciso desenvolver para atingir aquela visão? Agora, depois disso, ou antes, inclusive, tanto faz a ordem, olha para o diagnóstico que você fez da sua empresa. Por exemplo, usando a SWOT. Para cada ponto forte, para cada ponto fraco, para cada ameaça ou oportunidade, pense na formulação de uma estratégia. Por exemplo, você tem um ponto fraco. Aí a pergunta que você tem que fazer é, para minimizar esse ponto fraco, o que a empresa precisa fazer? Você olha para o ponto forte. Para esse ponto forte, o que a empresa precisa fazer para que ainda fique mais forte? Olhando lá para as ameaças, faz a seguinte análise. Qual é a estratégia que eu posso formular na minha empresa para que essa ameaça seja reduzida? Olhando para a oportunidade, você vai verificar quais são as estratégias que eu preciso fazer para aproveitar essas oportunidades. Depois disso, minha sugestão, se você fez uma análise diagnóstica usando as 5 forças competitivas, faz a seguinte análise. Diante do meu concorrente direto, o que eu preciso fazer? Diante dos meus concorrentes substitutos, quais são as estratégias que eu posso implementar na minha empresa? Olhando para meus fornecedores, se eu tiver dependência com eles, quais são as estratégias que eu preciso fazer para que eu não dependa desses fornecedores? E a mesma coisa eu devo fazer em relação aos meus compradores, os meus clientes. Quais são as estratégias que eu preciso fazer para melhorar meu posicionamento perante os clientes? E se eu tiver uma dependência de algum cliente, qual é a estratégia ou quais são as estratégias que eu preciso formular para diminuir meu impacto em relação a esses clientes? Essas são as análises que eu vou usar em cima, vamos falar assim, do meu diagnóstico organizacional. Outra coisa também, se você tiver alguma ação para ser desenvolvida sobre a possibilidade de entrantes potenciais, faz também a análise. O que eu posso fazer para diminuir o impacto do entrante no meu mercado? Ou até mesmo o que eu posso fazer para impedir que ele entre no meu mercado? Se você elencar tudo isso que eu acabei de falar, você vai ter uma listagem simples de todas as estratégias que você precisa desenvolver na sua empresa. Após você desenvolver todas essas estratégias, você tem que pensar também nas metas. Para cada estratégia, estabeleça uma meta quantitativa a ser perseguida e observada para ver se aquela estratégia está dando certo ou não. Quando você for formular uma estratégia, use sempre verbo no infinitivo, fazer, realizar, promover, desenvolver, implementar. E depois você escreve a ação. Quando for escrever essa ação, não precisa detalhar. É uma frase simples, curta, objetiva, direta. Implantar uma nova política de plano de cargos e salários. Revisar a política. Então, é só isso. Você não precisa, na hora de uma formulação de uma estratégia, fazer uma justificativa. E para você não se perder nessas estratégias, uma sugestão, vinculam. Essa estratégia está para minimizar esse ponto fraco ou essa ameaça. Essa estratégia está para fortalecer aquela minha oportunidade ou o meu ponto forte. Ou seja, para cada estratégia vai colocando o motivo pelo qual você está desenvolvendo aquela estratégia. Eu super recomendo que você faça isso. Por quê?
para que você não crie estratégias que não estejam alinhadas ao teu objetivo e ao teu diagnóstico. Então, sugiro que você faça isso de forma estruturada e sistematizada. Monta isso numa planilha, faz numa tabela, mas que você correlacione a causa para aquela estratégia a partir do diagnóstico, da missão ou da visão. Depois que você listar todas as estratégias, já pensa, como é que eu posso verificar se essa estratégia deu certo ou não? Qual seria a medida de desempenho que eu utilizaria? Ok? Dessa forma, é isso que eu sugiro num primeiro momento para fazer as formulações de estratégias para a sua empresa. Faz isso que você vai ter um bom resultado. Depois, em outros vídeos, vou explicar diferentes estratégias para montar as estratégias empresariais, ok?